E, minha gente, hoje a gente vai conversar sobre um tema que muitos pensam que não, mas é um tema polêmico, principalmente já sabendo da opinião aí dos meus dois convidados. Então, a gente tem de novo aí o professor Felipe Guerra, esse cara aí que dispensa apresentações, uma das maiores autoridades em SPED do país, professor, empresário contábil. E estamos também hoje com a presença ilustre do Antônio Macário, professor do IPOG, empresário contábil. Ele já trabalha com o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, gente, sejam muito bem-vindos e eu estou curioso aí para ouvir a opinião de vocês. Fala, contador, contadora. Estamos começando mais um podcast Contador Raiz com o professor Felipe Guerra, em parceria com a CIEG. E, minha gente, hoje a gente vai conversar sobre um tema que muitos pensam que não, mas é um tema polêmico, principalmente já sabendo da opinião aí dos meus dois convidados. Então, a gente tem de novo aí o professor Felipe Guerra, esse cara aí que dispensa apresentações, uma das maiores autoridades em SPED do país, professor, empresário contábil. E estamos também hoje com a presença ilustre do Antônio Macário, professor do IPOG, empresário contábil. Ele já trabalha com o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, gente, sejam muito bem-vindos e eu estou curioso aí para ouvir a opinião de vocês. Já vou passar a bola aí para o Macário, para ele dar as boas-vindas aí. Fica à vontade. Senhores. Cara, que alegria estar com vocês aqui. Eu costumo dizer o seguinte, ó, contador raiz, cara, é a ciência social de fato, pô. É fazer contabilidade de verdade. Hoje que se fala de contador consultor, contador estratégico, contabilidade digital, são modelos de negócio para entregar o verdadeiro sentido da ciência social, que é entender patrimônio, dos patrimônios dos clientes, porque esse negócio está evoluindo ou não está evoluindo. Perfeito. E que alegria estar batendo esse papo hoje aqui com o Felipe Guerra, que desde o início é um cara que é pilar aqui em Fortaleza, Ceará, agora graças a Deus no Brasil todo, que sabe mundo, e que realmente é um cara que bota o braço mesmo para carregar a gente. E hoje muito feliz em estar aqui com o Henrique aí da CIEG, trazendo esse apoio que nós, tantos contadores, precisamos de tecnologias e por aí mais. Obrigadão por estar aqui com vocês hoje, tá? Obrigado. Gente, só para a gente poder se inteirar aqui, eu vou fechar aqui o meu navegador, porque parece que é uma coisa, a gente começa a conversar aqui e aí as mensagens não param de chegar. Eu vou colocar meu telefone no modo avião também. Bom, pessoal, seguinte, em primeiro lugar, eu quero que vocês definam, e aí vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, o que danado é BPO? Tá certo? O que é isso? O que é BPO? Em seguida, eu quero que vocês falem para mim o que é o BPO financeiro. E aí, para a nossa audiência, para o pessoal entender. Porque se fala muito, a gente ouve muito, mas o que é de fato? Bom, Henrique, eu queria primeiramente agradecer aí ao Macário por ter aceitado o convite e dizer que é mais uma vez um privilégio, um prazer poder estar aqui fazendo esse episódio do Contador Raiz. Bom, vou aproveitar o gancho aí da tua pergunta e até tentar dar uma elucidada com relação a essa questão como um todo. O BPO, ele é um processo de terceirização de alguma atividade dentro de uma organização. Estou falando aqui de forma bem simplificada, como é sempre característico aqui desse nosso bate-papo, porque o objetivo é tentar elucidar as questões. Se a gente for trazer conceitos aqui muito complexos e situações que fujam da simplicidade, eu acho que talvez não vá alcançar o nosso objetivo. Então, você pode terceirizar diversos departamentos dentro de uma organização. Tem empresas que terceirizam o setor comercial, tem empresas que terceirizam a parte de atendimento ao cliente, tem empresas que terceirizam, por exemplo, a parte de logística, de entrega. E a terceirização ela é algo que pode ser muito utilizado e deve ser utilizado de forma estratégica, porque em muitos casos é compensador você trazer alguém que tem uma expertise maior sobre determinado área de operação da sua organização para que ela faça aquele serviço para você. E aí, diante desse cenário,
o setor contábil, por exemplo, contábil, fiscal, departamento de pessoal, é talvez o principal exemplo de uma terceirização de extremo sucesso. Por quê? Você imaginar aí que as pequenas e médias empresas, elas teriam um custo altíssimo para manter uma equipe de contadores que tivesse conhecimento multidisciplinar para fazer contábil, fiscal, legalização, e ainda teria todo o risco dessa operação incluído na sua atividade operacional, que não seria necessário nem muito inteligente por parte do empresário. Então, a contabilidade em si é uma terceirização, um exemplo de terceirização muito eficaz. E aí, eu gosto de classificar o processo aí desse BPO financeiro como algo que foi natural ao crescimento da ciência contábil, a essa possibilidade que a contabilidade enxergou de abraçar outros tipos de produtos e serviços. A gente até falou isso aqui no primeiro episódio, que hoje em dia existem muitos contadores que não vivem necessariamente daquele serviço tradicional de contabilidade. Então, diante disso, surgiu aí o BPO financeiro como sendo a possibilidade de as empresas terceirizarem também a sua gestão financeira, apesar de que o Macário, até troquei uma ideia com ele antes, ele deve falar sobre isso. Apesar de, conceitualmente, a gente falar de terceirizar a gestão financeira, o que a gente vê na prática é a terceirização de contas a pagar e receber único exclusivamente. E a contabilidade os contadores, de maneira geral, meio que abraçaram mais essa prestação de serviços, incluindo isso dentro de um mix de produtos, que eu vou deixar para falar sobre isso um pouco mais à frente. E aí agora eu passo a bola aqui para o Macário para ver se ele concorda com essa conceituação, com essa explicação inicial e o que é que ele pode acrescentar com relação a isso. Cara, eu digo o seguinte, ó, terceirização, BPO era justamente isso, é terceirizar. Terceirizar seja lá o que for. É coisa de agora, de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não. É coisa já de bom tempo atrás. Eu lembro que quando eu entrei na contabilidade, em 2007, estagiando no escritório lá na cidade aqui do Ceará, lá no Maranguape, terra de Chico Anísio, e lá ainda estagiando, nosso saudoso, que Deus o tenha, Moisés, os clientes, eles demandavam muito gestão. Além de entregar obrigação principal, obrigação acessória. Eu estou falando de uma época de 2007, onde nós comprávamos ainda caixinha de disquete colorido, MS-DOS, tá? Pouquinho tempo, mas olha, como a gente já evoluiu. Mas lá atrás o pessoal já queria gestão. Não só gestão de terceirizar a contabilidade, calcular imposto, mandar declaração, queria gestão. Poxa, por onde é que estão minhas margens? Por que eu vendo e cadê minha grana nisso aí? Eu não tenho fluxo de caixa. Meus custos e minhas despesas, eu preciso entender tudo isso. Então, veja, BPO é justamente terceirizar, além do core business da empresa contábil, que é a contabilidade em si, a ciência social em si, mas a possibilidade de transformar isso em um hub, trazer o BPO financeiro, trazer até mesmo dicas ou serviços de marketing, ou seja, dentro do core business, o que é que os meus clientes demandam de necessidades, de problemas, onde a gente possa solucionar através da nossa ciência ou assuntos correlatos. Então, o BPO é terceirizar. Terceirizar o quê? Aquilo que o cliente necessita e que a gente possa ter know-how ou parceiros para fazer esse bom casamento, essa solução para eles. Certo. Beleza? Macário, mas hoje aí na sua contabilidade você oferece esse serviço, você tem ele hoje no seu portfólio. Bora lá, Henrique. Boa pergunta. Cara, o BPO financeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, deixar muito claro. BPO ficou claro, é terceirizar alguma coisa que o cliente precisa. Certo. BPO financeiro não é tão somente, vou repetir, BPO financeiro não é tão somente fazer contas a pagar e contas a receber. Certo. Quem pensa que gestão financeira é isso, já está tomando no bolso, para não dizer outra palavra. Tá? Sim. Então, assim, quando a gente oferece, e o Felipe ele disse que mais à frente vai tocar, quais são os serviços, o leque de serviços que o BPO financeiro possibilita? Um deles é o contas a pagar e contas a receber. Não é o meu viés de trabalho. Certo. Tá? Eu fiz isso em algum momento, mas a gente precisa entender o seguinte, quando a gente oferta BPO, precisa entender 3 perfis do empresário. Se o cara é operacional, se o cara é tático ou se o cara é estratégico. Sim. O cara que é operacional é aquele cara que sabe fazer uma excelente comida
que era um cozinheiro e vai abrir um restaurante. O cara está preocupado em quê? Botar comida para o cliente comprar. Uhum. Ele ainda não tem maturidade, ele é um operacional, é show de fábrica. Ele não tem ainda maturidade de empresário para entender a gestão financeira como toda. É praticamente o que vivemos hoje. Ciclo econômico e o ciclo financeiro. Entrada e saída de dinheiro, vender e comprar. É praticamente isso. O tático é aquele cara que já precisa entender um pouco mais. Puxa, cara, eu estou vendendo pra caramba, mas cadê minha grana nesse negócio? As minhas margens estão certas ou não estão certas? Ele já começa a querer mais coisas. O estratégico, ele já quer o planejamento estratégico, KPIs e por aí vai. Tá? Certo. Então, dependendo desse perfil de cliente, é que a gente vai ofertar a terceirização, BPO. Ô, Macário, mas então, só antes de eu fazer uma pergunta, Guerra, eu tenho uma curiosidade que eu queria tirar essa dúvida aqui com você, mas é o seguinte, Macário, então você está dizendo que você tem um serviço de BPO financeiro, mas você nivela o nível, eu ia falar assim, mas você segmenta o teu cliente, você tem várias propostas de valores de acordo com o perfil do teu cliente e o tipo de serviço de BPO que você vai prestar. É isso que você faz, então? Foi em cima, Henrique, foi em cima. Eu vou te dar um caso bem prático, uma metáfora para o caso prático. Imagina que a gente vai lá no supermercado, eu, você, o Felipe, e vamos lá na gôndolas que tem lá os biscoitinhos, né? Biscoito, bolacha, ou recheado, não sei como é que chamam por aí. Vai ter o basicão, que é aquele água e sal, Sim. baratão, vamos citar a marca aqui, que nem está ganhando cima disso. Vai ter aquele com recheiozinho, um pouco mais diferenciado, e vai ter aquele importado. Uhum. Qual é que vai atender a minha necessidade? Necessidade de entrega de valor, de solução de dor e necessidade de preço. Sim. Então, quando a gente fala em terceirização de BPO financeiro, primeiro é entender o que é que o cara do outro lado precisa, através do diagnóstico, de perfil, de processos e por aí vai, para aí sim eu vender aquilo que faz sentido para ele e principalmente aquilo que eu tenho know-how para vender. Porque, veja, se eu foco hoje somente em fazer contas a pagar e contas a receber, que é um viés do BPO financeiro, podemos cair, estamos caindo em guerras de preço. Porque muitas vezes não entrega valor. Cara, mas todo mercado tem dessas coisas, né? Ô, Guerra, você já tentou implantar aí na Compliance? Porque, assim, o Guerra, eu acho que ele, antes dele ser professor, antes dele ser contador, tudo, é um baita de um empresário, né? Ele tem uma visão, uma veia empreendedora muito forte, né? E aí, cara, você já pensou em ganhar dinheiro com isso, Guerra? Já, com certeza, Henrique. Com certeza nós já, inclusive, discutimos muito isso internamente, eu, Marcos, principalmente, né? O que cuidamos mais dessa parte da criação de novos produtos. A gente já pensou, principalmente naquele boom que houve ali em 2018, que muito se falou, né, sobre a questão do BPO financeiro. E a gente foi para, obviamente, estabelecer e pensar com relação à questão do mix de produtos, o que é que a gente queria incluir no nosso mix de produtos relacionado a esse processo de terceirização. E o que é que aconteceu? Nós fomos para a prática, fomos fazer cálculo de custo, de viabilidade, e num primeiro momento, a gente chegou a uma conclusão muito clara. Primeiro, para a gente ter margem para trabalhar isso com a qualidade e a segurança que era necessária para você estar lidando ali com a vida financeira da empresa, não somente do ponto de vista contábil, mas do ponto de vista do dia a dia das suas operações. Então, para ter viabilidade para o nosso modelo de negócio, a gente precisaria de uma margem alta, a gente precisaria ter um ticket alto, cobrar bem para isso. Segunda conclusão que nós chegamos, a gente precisaria, obviamente, de muita tecnologia integrada ao processo e à prestação de serviço para que nós pudéssemos ter uma entrega que fosse compatível. E, ao analisar de forma prática o cenário que o mercado estava absorvendo desse tipo de serviço de BPO financeiro, a gente chegou a uma conclusão clara e rápida de que era completamente diferente do que a gente estava imaginando. Por quê? Porque tem muitos cases, tem muita gente que vem, inclusive, para a internet falar isso, que cobra R$400 para fazer BPO financeiro, R$350 para fazer BPO financeiro. Eu acho, particularmente, que, do nosso ponto de vista, na nossa estrutura de gestão e a nossa composição de custos, é completamente impraticável para o nosso modelo de negócio. Só que eu também tento entender do ponto de vista empresarial, Henrique. Por exemplo,
Se a gente vai numa loja, eu ia dar um exemplo de uma farmácia, vou dar um exemplo de uma loja de suplementos, tá? Eu vi essa semana, conversando com um empresário, dono de uma loja de suplementos, ele disse assim, ó, Felipe, o produto que mais vende aqui dentro da loja de suplementos é o Whey Protein, porque é o produto mais popular. Todo mundo sabe para que serve, é uma proteína, a pessoa começa a malhar, começa a fazer qualquer atividade física, o profissional recomenda que ela tome. Então, esse é o nosso produto que mais vende. Como é o produto que mais vende, eu trabalho com uma margem muito baixa. Por quê? Porque o cara entra aqui na loja para comprar o Whey Protein e eu vendo para ele outros produtos. Então, no mix de produtos, eu ganho, porque eu vou trabalhar vendendo outras coisas. Então, ele entrou para comprar um Whey Protein que minha margem é pequena demais, é 2%, 3%, mas eu vou vender para ele um BCAA, uma creatina, outros produtos que eu vou ter uma margem melhor e no mix eu ganho. Tá bom. Fantástico isso, show de bola. Então, a gente até também chegou a cogitar trabalhar nesse modelo, a gente ter o BPO como o produto de entrada, produto de atração, né, digamos ali, e dentro da nossa esteira de produtos, dentro da nossa estratégia de upsell, a gente vender outros serviços. Só que, ainda assim, do ponto de vista de implementação, a gente, e eu repito, tá, pessoal, para quem está nos assistindo, para deixar isso muito claro, não estou querendo dizer que o nosso modelo é perfeito, que o modelo do BPO não vai funcionar para você, que o modelo do BPO é ruim, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da nossa situação, da nossa análise pessoal, do nosso caso concreto, a gente chegou à conclusão de que não era viável. Eu cheguei, Henrique, inclusive, a recusar propostas tentadoras. Por exemplo, a gente tem um grupo de farmácias que o cara tem 8 farmácias. E aí ele chegou e disse, Felipe, é o seguinte, eu preciso terceirizar o meu financeiro completo e eu pago, ele já chegou de cara, eu pago R$ 5.000 para vocês assumirem. É um ticket, assim, muito bom em comparação com o que a gente vê aí no mercado. E aí eu fui para a ponta do lápis e eu disse, cara, eu vou ter que contratar no mínimo 2 pessoas. Para me contratar 2 pessoas, eu já gastei mais do que 5. Já. Se eu for botar o risco dessa operação, de uma pessoa dessa adoecer, faltar, entrar Aí é de licença, imensurável. já era. Eu disse, cara, então assim, ó, mesmo uma proposta partindo do cliente, aparentemente interessante, quando a gente foi levar para a prática, eu vi ela pouco viável. Mas, repito, esse é um cenário nosso. Você aí que está nos assistindo pode ter um cenário completamente diferente, você pode ter um processo diferente, você pode estar num estágio de desenvolvimento empresarial diferente do nosso, talvez mais maduro do que a gente está. A gente ainda está em desenvolvimento, ou menos maduro, e por conta disso não tem todos esses números nas suas mãos. Então, é um cenário que eu acho que quem sabe onde o sapato aperta é quem calça, né? Então, Verdade. a gente tem que levar sempre isso em consideração. Cada empresa tem a sua identidade, né? Então, toda análise, por mais que seja os ramos de negócio sejam parecidos, mas cada empresa tem a sua análise, sua identidade, a forma de vender, a forma de costurar seus processos. E aí eu estou curioso também para saber, porque a experiência do Macário é diferente da sua, né? Ele trabalha hoje nisso aí. E aí, Macário, como é que funciona no seu caso? Cara, o Felipe, bicho, o bom é que não é ensaiado essas coisas, né? Mas que bom que encaixa aqui. Eu acredito muito no bom feeling, mas na providência de Deus também, sabe? Nas coisas. E que Amém. bom que está tendo a providência nesse encaixe, nesse bate-papo. Bicho, ó, eu acredito muito no seguinte, ó. Fazer BPO financeiro não é entender só de contabilidade. Não é só entender de administração. É ter noções de negócio com viés estratégico. Olha a leitura que o Felipe Guerra fez do negócio dele. Bum, modinha. BPO financeiro, bora vender esse negócio, tá dando dinheiro. Pera aí. 400 conto para fazer contas a pagar e contas a receber? Bicho, fazer conciliação dá o trabalho danado. Juntar documento, capturar documento, dá o trabalho danado. Um indicador muito importante para se analisar aí é a representatividade de custo com o pessoal sobre faturamento. Em outras palavras, quanto mais entra cliente na minha carteira, será que eu preciso contratar mais pessoas? Pô, se for, estou tomando no bolso de novo. Então, a análise do BPO financeiro precisa passar por isso, tá? Do BPO financeiro, seja lá qual for o BPO. Eu fiz uma pesquisa, o Henrique e Felipe, ano passado, com os grupos do WhatsApp, todo ano eu faço essa pesquisa, que é para entender
o nível estratégico das empresas de contabilidade. De 270 participantes, 70 mais ou menos responderam. Tinham duas perguntas importantes. Quais das empresas contábeis faziam a própria contabilidade? Quais das empresas contábeis faziam a própria contabilidade? Cara, 53,5% não faziam a própria contabilidade. Como é que eu vou tomar uma decisão do meu negócio para trazer um novo produto se eu não sei nem quais são os meus números, cara? O Felipe aí demonstrou que, para a gente não faz sentido. Dentro do perfil de negócio dele, tá certo ou errado? Cara, é o negócio dele. Análise que ele fez. Perfeito. Mais do que isso, faço uma pergunta. Qual a sua margem de lucro desejado? Cara, 40,8% não sabiam qual era a margem de lucro desejada. Utilizando aí a técnica do chutômetro. Pô, eu vou aplicar 400 pontos como um ticket médio. É bom, é ruim? Não sei, cara. Quais são as variáveis por trás disso? Quais são as tuas verdades? Quais são o teu perfil estratégico para isso? Tá? Então, assim, em cima do que preciso entender para ofertar BPO financeiro, primeiro é o seguinte: qual é o meu perfil de cliente? Falamos aqui, ó, é operacional? Se é operacional, o cara vai demandar um negocinho. Se é tático, ele vai querer outro tipo de terceirização. Se é estratégico, é um outro viés. Nós hoje não fazemos contas a pagar, contas a receber, agendamento disso tudo. Ou seja, esse braço não existe dentro da nossa carteira de clientes, dentro da nossa estratégia de marketing, de estratégia comercial, chegar nessas pessoas. Não existe perfil de empresário que queira pagar isso dentro do meu mundo de negócios, que queira pagar aquilo que me gera margem. Tá? A minha margem fica, eu vou falar aqui, um valor fica entre 25% a 35%, em cima de serviço, se fosse para terceirizar isso do BPO financeiro. Macário, deixa eu só fazer uma contribuiçãozinha rápida aqui. E, assim, de uma experiência prática. Esse cliente que me pediu, que me fez a proposta, ele, inclusive, tinha em outras empresas, de outro segmento que eles trabalham, o financeiro terceirizado. E, Henrique, eu vou lhe dizer, eu achei fantástico o trabalho que a equipe dessa empresa estava entregando para eles. Eles chegaram para mim com um dossiê do primeiro mês do BPO, fantástico. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu achei tão bonito que eu disse assim, rapaz, eu acho que eu não consigo fazer um negócio bonito aqui desse jeito, não. E quando eu fui perguntar a ele quanto ele estava pagando, ele praticamente estava pagando um quarto do que ele me propôs para fazer, porque era outra empresa que tinha uma atividade que era mais específica e era menor a operação e tal. Ele ofereceu menos do que ele... Não, ele ofereceu mais. Estava pagando menos e ofereceu mais para você. Mais porque era o negócio principal dele, era a parte de farmácia, então ele estava, tipo assim, ele olhou com a visão assim, aqui eu não posso arriscar, aqui eu preciso de um negócio mais seguro, então eu vou logo procurar quem eu confio e vou logo fazer uma proposta boa. Mas ainda assim a gente disse não e ainda disse, ó, cara, procura esse cara que está fazendo para ti, porque está fazendo muito bem. Então, o que eu estou tentando aqui contribuir com relação ao exatamente o que o Macário está falando é que talvez, né, do meu ponto de vista, eu tenho muita sinceridade para falar isso, exista da minha parte ignorância com relação ao processo, desenho tecnológico como um todo, porque trazendo assim do ponto de vista bem real, eu acredito, Macário, que a pessoa que decide trabalhar e fazer de fato esse processo, desde a terceirização do contas a pagar e receber, ele deve ter um processo muito bem desenhado para não estar correndo atrás de documentação, para não estar. Ele tem que ter, no mínimo, uma tecnologia, uma integração bem feita, porque senão, meu amigo, ele. Vai dar BO. Vai, com certeza. O Macário tá vivo aí? Travou, será? Eu acho que travou, viu, bicho? Deu uma travada aqui, cara. Vai, Macário. Voltou. Deu uma travada. Voltou. Deu uma travada legal. Cara, mas é isso, viu, o Felipe? Seja qual for o processo, já a gente pode falar aqui, quais são os serviços que englobam o BPO financeiro. Mas seja quais forem esses serviços ofertados, precisa ter metodologia, precisa ter um método. E esse método precisa ser alinhado com as duas pontas. Algo que eu sempre digo, a contabilidade, eu acho que o Felipe ele deve concordar com isso, a contabilidade é o espelho do cliente. Se os dados, os nossos insumos de trabalho não são os dados dos clientes, eita, deu limite de tempo aqui? Não, agora está ilimitado. Foi colocado ilimitado.
Perdão. Vamos aqui. Então, assim, dentro dos serviços, a metodologia precisa ser alinhada. A contabilidade, ela é o espelho do cliente. Os dados que nós temos no fundo de trabalho da gente vêm do cliente. Quanto mais vier isso redondinho, melhor para a gente. No caso da terceirização do BPO financeiro, precisa, nesse momento, também alinhar. Primeiro ponto vamos pensar do basicão, que eu acho que todo mundo pensa só BPO nisso. Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Cara, o sistema do cara está alimentado? O sistema do cara está configurado? O sistema do cara está parametrizado? A pessoa que vai utilizar isso está capacitada para isso? No sentido de capacitação, no sentido de que ou sou eu que vou fazer tudo isso, ou eu vou fazer parte desse processo, analisando só o fluxo de caixa, ou sou eu também que vou alimentar os dados de contas a pagar e contas a receber. Então, isso precisa estar muito, muito alinhado, muito criado, um processo muito interessante para que, inclusive, haja escala. Sistema. Então, assim, são 3 pontos nesse primeiro tipo de serviço de BPO financeiro. Pessoas, tecnologias e processo. Se uma quebrar aqui... Oi. Deixa eu te interromper mais uma vez, mas é uma contribuição que eu acho válida. Manda. Eu vi um colega aí da contabilidade, do marketing, tudo falando sobre BPO, e ele dizendo assim, ó, cara, é fácil. Nessa parte de pessoas e processo é fácil. Pega os estagiários, bota os estagiários tudo para ficar fazendo os lançamentos. Estagiário é barato, é bom que ele aprende, trabalha, bota ele lá para fazer todo o lançamento e no final você só faz a sua conciliação e é ajeitado. Eu vou dizer, tenho medo e muito, viu, Macário? Tem gente aí que tem coragem, que não é brincadeira. Parabéns pela coragem. Mas, cara, eu vou falar uma coisa assim. Infelizmente, tem muita gente que brinca de ser empresário, tá? E aí eu estou falando para todo mundo, você é contador, você não é. Cara, se você não tem a capacidade de analisar o teu negócio, de muitas vezes rejeitar, e aqui, Guerra, sem querer rasgar seda, não preciso disso, mas essa postura que você teve de analisar a situação e dizer não para um dinheiro que já estava na mão, você dizer não a 60 mil reais por ano, de bate-pronto, porque você teve a frieza para poder analisar o que a maioria não analisa, isso significa que você não está brincando com a sua empresa, cara. Eu acho o seguinte, eu acho válido a gente ouvir conselhos, eu acho muito bom, eu gosto de ouvir palestrante, eu gosto de ler acerca do tema, de ver exemplos de empresas que deram certo, de produtos que deram certo, mas nem tudo se aplica ao meu negócio. Quem tem que entender mais a respeito do meu negócio sou eu. Se você não tem a capacidade de analisar se um produto novo ele vai ser lucrativo para você, se ele vai ser bom para você ou não, se você não tem a capacidade de fazer uma análise complexa como essa, significa que você não pode nem pensar num produto novo. Entendeu? É assim como eu enxergo, tá ligado? É assim como eu vejo. E assim, é verdade, viu, Henrique? Eu concordo contigo. E eu concordo plenamente. Esse negócio, cara, é assim também de vender facilidade, porque é o seguinte, eu não estou dizendo nem que é ruim, nem que é bom. Tá ligado? Eu acho que tem muito valor, eu acho que é massa, eu acho que pode dar dinheiro, mas isso tem que ser feito por quem sabe, por quem conhece, para quem tem a prática. E essa questão dos riscos também, cara, é outra coisa que, por exemplo, vamos supor se eu fosse montar um BPO, e aí eu estou falando da minha visão empreendedora. Se eu fosse montar um negócio desse aqui, para poder oferecer esse tipo de serviço, eu acho que eu ia ficar maluco, porque eu não consigo trabalhar com variáveis que eu não exerço o mínimo controle sobre elas. Então, eu não é de mim, é da minha natureza. Tem gente que não tem problema com isso. Mas só de você assumir um risco, trazer um risco para a tua operação e você deitar a cabeça no seu travesseiro, sabendo que amanhã pode dar uma grande merda, entendeu, cara? Então, é uma coisa que vai roubar a minha tranquilidade. Então, deixa eu aqui mesmo. Mas, bom, devolvendo aí para vocês agora. Vocês acham que existe a possibilidade desse serviço ser mais lucrativo do que o serviço contábil? E é por isso que muita gente está se sentindo atraída para poder oferecer esse tipo de produto? Posso falar aqui, Felipe? Fica à vontade, Macário. Cara, vamos de 2 exemplos aqui, tá? Não soluções, são sugestões. Então, bate-papo.
Primeiro cenário, o basicão do BPO financeiro. Quanto a pagar, quanto a receber, quiçá uma entrega de um fluxo de caixa. Fluxo de caixa realizado, nem projetado, está sendo entregue. Mas vamos lá. Quanto que custa para eu, empresário, contratar um assistente financeiro de carteira sem experiência? Foi meu primo, foi minha prima ali, que sabe fazer administração, que cursou ou administração, ou terminou o ensino fundamental, ensino médio, seja lá o que for. Meu filho, você aqui sabe organizar um negocinho? Pronto. Organiza aqui as partes, vamos fazer aquilo dali. Esse funcionário com salário mínimo sai, em média, para a empresa, 3 pila. Salário, FGTS, alimentação, blá, 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 3 mil reais. Quanto que é para eu terceirizar isso daqui para alguém que tem um contador, um administrador, já que é um serviço só de contabilidade, que, por incrível que pareça, até temos engenheiros fazendo BPO financeiro, tá bom? Ou seja, é algo que não precisa ter um registro para fazer o serviço. Quanto que esse cara vai cobrar? Se eu sei que tem um funcionário na minha empresa, em média, R$ 2.500, R$ 3.500, por que a galera da contabilidade ou dos BPO financeiros está cobrando R$ 400 ou um salário mínimo? É lucrativo Porque quer ou não é? colocar 50 empresas na mão desse camarada. Volume, né? Volume, né? Volume não margem. Aí cai naquele indicador que eu falei para vocês. Representatividade de custo pessoal sobre o faturamento. Se esse indicador estiver subindo demais, bicho, não tem lucro e não tem fluxo de caixa. Tá? Esse é um viés de trabalho do BPO financeiro. Aonde eu vejo mais margem, que é onde nós focamos aqui na nossa empresa, são serviços que também podem ser chamados de consultoria. Certo. O Felipe deve passar, se ele não estiver passando aí hoje eu descubro que ele realmente é um ET. Receber nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, arquivo SPED, hoje está muito fácil, graças a Deus, graças à CIEG, e por aí vai. Inclusive, até a mesma própria SPED, que a gente lá atrás já pegou isso. Lá atrás nós já pegamos umas brigas lá atrás do que é contabilidade com SPED ou não SPED, né, Felipe? Mas são águas do passado que já foram resolvidas. Cara, quando a gente consegue fazer essa integração, esse layout, existe um problema que nós temos, eu espero que o Felipe também faça isso, não torcendo contra ele, que é o ciclo de aprendizado da integração financeira do cliente. Muitos clientes que chegam aqui, meu foco é micro e pequenas empresas. Sequer, cara, tem um controle financeiro no sistema deles. Tem um sistema para faturar e comprar. E olhe lá, controlar o custo de mercadoria, curva ABC de mercadoria, por aí vai, produtos, por aí vai. Então, nesse ciclo de aprendizado, o que é que a gente faz? Isso é um serviço também de BPO financeiro que eu agrego dentro dos meus planos. Só que eu agrego não diretamente falando de BPO financeiro. Que é o serviço de quê? De treinamento, de consultoria, de planejamento estratégico, de planejamento orçamentário, de revisão de preço, de análise de margem, de curva ABC de produto, focando em maior faturamento, quem dá desconto, quem gera menor margem, qual é a curva ABC de melhores ou piores clientes. Então, tudo isso também pode ser BPO financeiro. Perceba que eu não tive trabalho nenhum de colocar alguém débito e crédito, lançamento, não aumentei meu custo. Ao contrário, eu foco dentro de um ciclo de aprendizado lá do cliente. Cara, vem cá, vou te dar um treinamento de como resolve o teu fluxo de caixa aqui, quanto a pagar, quanto a receber. Ganho um pouquinho em cima disso, ganho produtividade na integração dessas informações para o meu sistema contábil e vendo serviços de análise estratégica, de orçamento, de KPIs e por aí vai. Que, bicho, 4 horas dá para ganhar um dinheiro um pouco melhor por cima disso. Que também é BPO financeiro. Estamos mergulhando de um processo mais abrangente com maior margem. Mas em compensação também, Macário, e aí o Guerra pode complementar, você tem que ter um profissional que seja mais capacitado para poder entregar esse tipo de serviço. Você não pode colocar alguém só para repetir, ficar... Você vai precisar de alguém que seja capaz de analisar os números, de interpretar, e o pior, além de analisar, interpretar esses números, né? E eu queria aqui já deixar também uma pergunta para vocês, o seguinte: como prestar uma consultoria? No caso, vamos falar de consultoria pegando um gancho no que Macário falou, que seria uma consultoria financeira, que isso tem um valor fantástico para qualquer empresa,
Qualquer empresa precisa analisar bem os seus números. Agora, a pergunta é, como fazer uma consultoria financeira eficiente, que é um braço do BPO financeiro, só que a gente está falando de forma mais sofisticada aqui. Como fazer uma consultoria de forma eficiente se a gente está analisando apenas os números de forma fria? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes eu olho para os números da minha empresa, eu vou olhar lá os números. Se eu for analisar friamente aquilo ali, tem coisas que eu não vou entender por que a gente gastou ou por que a gente deixou de gastar. Só que se eu for buscar, né, na memória, conversando tudo isso aí eu vou entender o motivo, eu vou entender o porquê. Porque existem investimentos, existem questões que só você, enquanto estrategista do seu negócio, que você vai entender. Como que você vai entregar, por exemplo, para uma outra pessoa essa parte? Como é que você vai analisar esses dados que por trás existem outras questões além dos números? E aí eu deixo com vocês essa provocação. Antes de passar essa bola para o Felipe também, só para dar uma conclusão, lembra daquele exemplo dos R$400, exemplo que o Felipe deu, eu reforcei, da gente fazer o BPO financeiro, o basicão, quanto você vai pagar, quanto você vai receber e fluxo de caixa? Quando eu digo que vou dar 4 horas de análise estratégica com ele, eu já posso cobrar os R$400. Em um mês, trabalhei 4 horas e ganhei o mesmo valor. Quem foi que trabalhou o braçal para a gente? Foi o próprio cliente, a própria equipe dele. É uma dica, gente, só comparando aqui margens, que foi aquela tua pergunta lá atrás, que pode ser mais lucrativo ou não, tá? Agora, em cima dessa tua bronca, vai lá, Felipe. Legal demais, Macário. Inclusive, Henrique, eu achei bem interessante o que o Macário propôs, porque foi exatamente assim que a gente também solucionou o problema, né? Porque o X da questão era, a gente entende que existe aí uma parcela de mercado que está em alta, que a gente pode aproveitar. Do modelo como está sendo proposto pelo mercado, a gente chegou à conclusão de que não conseguiríamos atender, mas a gente não queria ficar de fora, a gente queria participar desse mercado, a gente queria ver como é que nós poderíamos desenvolver um produto que fosse aderente à nossa realidade, com um custo mais acessível e eu pudesse colocar ele à venda para o mercado. E aí, até para responder com relação à consultoria, porque tem tudo a ver, a gente desenvolveu exatamente um produto de consultoria financeira. A gente desenvolveu um produto de consultoria financeira, mas olha só que bacana como foi as ideias que levaram à concepção desse produto de consultoria financeira. Primeiro, ele tinha que estar totalmente aderente a um custo de aquisição de cliente que fosse menor do que o custo de aquisição de cliente para a contabilidade. Por quê? Porque o custo de aquisição de cliente para a contabilidade ele tende a ser mais alto. Porque toda empresa tem o seu contador, já tem uma relação de confiança com o contador, você não pode estar prospectando de forma tão agressiva clientes de contabilidade, você tem que, né, existe o código de ética, você tem que ir com mais paciência. Já o serviço da consultoria financeira, não. Como o Macário falou, não é uma exigência de um profissional regulamentado para estar atuando, não existem limitações com relação à parte de marketing, à agressividade. Então, o que é que a gente foi levando em considerações de prós e contras na concepção? Poxa, se for para vender consultoria financeira, eu posso tacar o pau no tráfego, eu posso fazer uma copy mais agressiva, eu posso até vender diretamente pela internet e obviamente, levando em conta de que eu preciso ter tecnologia para poder prestar esse serviço. Então, o que é que nós iniciamos a fazer na época? Nós, para vocês terem uma ideia, contratamos um programador para desenvolver uma ferramenta exclusiva para a nossa consultoria financeira. Até o Macário, ontem a gente estava conversando no Instagram, ele me pediu uma indicação de um programador e eu indiquei a mesma pessoa que estava desenvolvendo para a gente. Quando chegou na metade do projeto, a gente tinha um desenvolvimento aonde seguindo também a linha e o raciocínio semelhante ao que o do Macário estava falando. O input dos dados era feito pelo próprio cliente, a partir das informações financeiras dele, aquilo que ele já controlava, aquilo que ele já fazia. E aí, Henrique, a nossa grande sacada foi definir claramente os entregáveis da consultoria financeira. Porque se eu tenho claramente os entregáveis definidos, eu consigo ser estratégico do ponto de vista de que eu estou atendendo às suas necessidades específicas enquanto empresário. Então, dentro do levantamento que a gente fez, o que é que a gente entendeu ser estratégico para colocar nos entregáveis? Coisas que a maioria dos empresários não vão ter de forma tão rápida acesso. Por exemplo, demonstração do resultado do exercício. A DRE é contábil, ela é fundamental para qualquer negócio. Só que nós sabemos
que a contabilidade ela obedece às normas brasileiras de contabilidade, ela obedece à questão das limitações da legislação do imposto de renda. Então, tem uma série de limitações para que a contabilidade entregue uma informação que seja mais aderente à realidade do negócio. Então, o que é que a gente fez? A gente repaginou isso. Dentro da empresa que vende a solução financeira, que aí nós criamos uma outra empresa, o Henrique sabe dessa história, né? Existe a C4 Consultoria, que é uma empresa do grupo, onde a C4, ela entrega o que a gente chamou de DRG, né? Demonstração do Resultado Gerencial, que é a mesma DRE, só que eu vou do ponto de vista 100% voltado para a gestão. Então, tudo e qualquer despesa que a empresa tenha está registrada lá, está sendo evidenciado nela, e aí eu entrego essa DRG com base no input de dados que foi dado pelo cliente. Outro entregável estratégico que a gente decidiu e que foi fácil de cumprir, o orçamento base zero. É muito mais complexo eu fazer um orçamento base histórica, né? Porque eu preciso analisar os anos anteriores da empresa, eu preciso discutir, aí eu preciso sentar, por exemplo, o Henrique e a CIEG são meu cliente, aí eu preciso sentar com ele, pensar todo o planejamento do ano de 2021, analisar as tendências, pensar no que foi o histórico aqui. Agora, o orçamento base zero, como o nome já diz, ele tem como base zero. Então, eu chego para ele e aí eu vou em cada conta da DRG e vou dizendo, Henrique, qual a tua meta com relação a essa conta? Com base na tua projeção, naquilo que você está entendendo que vai ser o cenário para 2021. Então, vamos lá. Receita operacional. Beleza. Como é que está sendo o teu investimento em marketing, comercial? Quanto vai ser a tua projeção de crescimento, você imagina para janeiro? Então, eu boto para o orçamento base zero, eu boto que ele está, vamos supor, exemplos bem esdrúxulos aqui para a gente visualizar melhor. Foi 100 mil em janeiro, foi 100 mil em dezembro, eu imagino que vai para 110 em janeiro. Então, dentro do orçamento base zero, a nossa meta é 110. Se ele cumpriu 120, aí eu mostro o percentual que ele superou o orçamento. Se ele cumpriu 90, eu mostro o percentual que ele diminuiu. Mas isso de maneira completamente simples, integrada com a operação. É estratégico, porque quando a gente for sentar para discutir um número desse, por mais que tenha sido feito totalmente de maneira automatizada, é uma discussão que muitas vezes no dia a dia a gente não tem, porque, como disse o Macaro, a maioria desses controles o pessoal nem tem, na prática e na realidade. Então, a gente desenvolveu dessa forma. Outro ponto que a gente também levou em consideração, Henrique, para ver se, com relação à margem, que você perguntou, qual seria o ganho de integração dessas informações financeiras com a contabilidade? Porque aí é o ganho que eu vou ter em não precisar ter que dar essa atividade operacional para o pessoal da contabilidade fazer. Então, isso melhora a minha margem agregada àquele serviço. Então, obviamente, a gente também considerou isso no momento de desenvolver o produto. Resumindo a história para mim não monopolizar aqui demais a palavra. A gente fez todo esse desenvolvimento lá no final de 2018, implementamos durante o ano de 2019 e, pessoal, acredita, a gente chegou em 2020 já pensando em mudar essa estratégia, porque não foi tão eficaz quanto a gente estava imaginando. A gente até conseguiu fechar muitos negócios. 2019, a gente fechou muitos, foi o ano desde, se a gente pegar um histórico aqui, dando um histórico meu, né, dentro do grupo, de 2017 a 2020, 2019 foi o ano que a gente fechou mais negócios. 2019 foi diretamente influenciado pelos negócios de consultoria financeira, porque era o primeiro ano que a gente estava vendendo. Mas o nível da margem do cliente, o nível de manutenção daquele cliente, o próprio LTV, o cara não passava tanto tempo com a gente, porque o cara que estava procurando a consultoria financeira, em muitos casos, o perfil dele era um cara que estava quebrado e não sabia. A gente, como consultoria financeira, estava lá para avisar ele, ei, tu quebrou, ó. E o pior, não é, ei, tu quebrou agora, ei, tu quebrou já fazem 2 anos. Então, a gente chegou a essas conclusões no final das contas. Entendi. Morreu e esqueceram de te avisar. Tem uma história engraçada, Henrique, que a gente foi fazer uns exames aqui, né? Que tá todo mundo fitness aqui na Compliance agora, né? Você deve estar vendo aí. Eu estou percebendo. Eu fiz uma piada com o Marcos, mas ela é muito pesada. Depois eu faço
O Marcos perdeu 26 quilos. Então, o Marcos perdeu o peso da minha filha de 5 anos. Então, a gente muito fitness lá. Aí, antes da gente começar o processo, o Marcos fez um exame. Aí ele disse assim, ó, cara, o médico disse que a minha idade biológica é de 76 anos. Aí eu disse, puxa vida, eu disse assim, rapaz, se o Rondinelli fizer esse exame, ele vai descobrir que morreu em 2015. Já está na prioridade da vacina, né, cara? Totalmente. E, cara, eu tô nessa pegada também, viu, cara? Eu tô emagrecendo, viu? Legal, show de bola. Perdi 11. Tem que cuidar da saúde, né, bicho? Entendeu? Um cara bonito, simpático, entendeu? Tem que. Se eu for magro, pronto, aí ninguém me segura, cara. Ninguém segura, é verdade. Só falta ser cabeludo também, mas isso aí eu não quero, não. Vou deixar para vocês. Mas é o charme, né? O charme. É o charme. É charme. São as estratégias, né? Eu queria saber de vocês se vocês têm mais alguma contribuição para fazer acerca desse tema. Eu, particularmente, aprendi demais ouvindo os dois aqui, a experiência de cada um de vocês. E aí eu queria deixar aí vocês para as considerações finais, né? Cara, deixa eu pegar aqui, ó. Deixar o Felipe para encerrar. Algo que precisa estar claro do BPO financeiro, antes de ofertar qualquer coisa, bicho, para que a tua empresa vê o mundo? Para que a tua empresa de contabilidade, empresa de consultoria, empresa de BPO, ela vê o mundo? Tá? O Aristóteles, eu sempre gosto desse exemplo, ele já disse lá 300, 400 antes de Cristo, que as necessidades do mundo, quando encontra com o teu propósito, é aqui, quando tu encontra os teus talentos, é aqui que está o teu propósito. Por que tu vê o mundo? Aí tem um carinha mais atual, que é o Joey Raymond, que escreveu o Propósito, que ele fala justamente isso. Quando os teus talentos se encontram com as necessidades do mundo, aqui está o porquê de você existir. É por isso que nessa intersecção, alguém compra os serviços da minha empresa de contabilidade e alguém compra o serviço da empresa do Felipe. Porque houve um encaixe de necessidade com entrega de valor. É certo ou errado? Bicho, quem define isso é o cliente. É ele que vai definir o valor para ele. E esse valor definido para ele vai fazer sentido o pagamento de preço. Que preço é aquilo que eu tiro do bolso, ou permuto com arroba, seja lá como é que está hoje em dia, para pagar aquilo que me trouxe valor. E em cima disso a gente precisa entender isso. Ó. A minha empresa veio para fazer isso. O que eu preciso para ofertar o BPO? Primeiro, qual é o perfil de cliente? A ausência de equipe profissional, técnica, ausência de processos, ausência de tecnologia, aquela velha dor, cara, eu vendo, mas não sei onde está a grana. Então, para vender BPO financeiro, tem que pensar nisso. Quais os serviços que estão no BPO financeiro? Gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, fluxo de caixa projetado versus o realizado, conciliação, cobrança, gestão de documentos, aí chama a galera da CIEG, gestão de indicadores, planejamento orçamentário, que isso que o Felipe falou do base zero é muito importante. Eu, particularmente, quando o cliente está também disposto a pagar isso, eu gosto de trabalhar com 3 projeções de orçamento. O pessimista, o realista e o otimista. Seja qual for o cenário que vai dar para o cara, eu já tenho decisão para tomar aqui. Eu já tenho o pior cenário, pandemia, eu tenho que cortar custo, isso aqui, isso aqui, outro. O cenário realista que é aquilo que eu estou hoje, de boa. E o otimista é que eu tenho que correr atrás para isso. E nesse planejamento orçamentário, falando em DRE gerencial, também jogar isso no fluxo de caixa projetado. Otimista, pessimista, realista e otimista. Aí vem formação de preço, análise de custo e despesa, treinamento, planejamento estratégico. Aí eu vou naquela outra pergunta, bicho, eu não sei por que meu indicador, a minha margem, o meu faturamento deu errado. Nem sempre é somente na meta que tu colocou. Eu quero crescer 30% do meu faturamento. Espera aí. Crescer 30% do faturamento, vamos pensar em estratégia no foco do balanço do scorecard. O balanço do scorecard, o faturamento, ele começa lá na fonte, que é no pessoal. O pessoal foi treinado? O pessoal está alinhado com o teu propósito? Lembra do encaixe? Sim, sim. O pessoal está alinhado com o teu propósito? Desse propósito, aí vem perspectivas internas, treinamento da equipe, perspectiva do cliente, para aí sim pensar na perspectiva financeira, que é o teu sonho, nosso sonho como diretor, como sócio de uma empresa. Então, assim, precisa enraizar no problema, fazer um diagnóstico desse problema, saber o porquê que está acontecendo isso. E é muito comum, cara, empresários e muito comum contadores não saber a diferença de lucratividade e rentabilidade. Quiçá mergulhar em todo esse processo
de BPO de gestão financeira. Estão ofertando e estão fazendo aí uma receita de bolo de BPO financeira, só contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. É também, mas não é só isso. Dá para agregar valor de outra forma, como o Felipe colocou, como a gente está fazendo aqui no escritório, aqui na Adamanto, e dá para fazer, bicho, BPO financeiro. É a ciência social, contador raiz, contador estratégico, por aí vai. Tem que contar com tudo isso e entender sempre. Contador é um cientista social, precisa entender, conversar com tudo isso, com todos esses stakeholders que estão ao nosso redor, para que a gente possa realmente ofertar soluções que façam sentido para quem compra e quem também possa vir o tilintar do ouro nas nossas empresas também de contabilidade. Beleza? Eu acho que você foi extremamente preciso e feliz nesse seu comentário final, viu, Macário? Realmente muito, muito boa. Foram muito, muito boas as suas palavras. E aí, Guerra? Então, somente dizer que eu também achei fantástico agora a explicação final do Macário. Eu acho que deu até uma visão aí geral, essa revisão aí sobre o que a gente discutiu e deixou mais claro para quem está nos assistindo o que de fato é esse tal desse BPO financeiro, porque muitas vezes cria-se o desejo de se trabalhar com isso, porque acha que está em alta, fica-se muitas vezes com o sentimento de dizer o seguinte: poxa, está todo mundo fazendo, eu estou fora, eu estou perdendo um time, mas talvez aquilo não seja especificamente para você, mas se for, vai atrás, vai estudar, vai se qualificar, vai montar o processo para você aproveitar. E finalizar somente agradecendo a todo mundo que está nos assistindo, agradecendo mais uma vez a parceria da CIEG, dentro do podcast Contador Raiz, em todas as nossas demais frentes de parceria, e agradecer também ao professor Macário por ter topado prontamente o convite aí, meio de supetão, mas que veio aqui e nos ensinou bastante. Demais, demais. Pessoal, agradecer cada um de vocês que ficou com a gente até aqui. O papo foi longo, mas foi massa, legal pra caramba. Obrigado, Macário, obrigado, Guerra. Se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe principalmente com aquele contador que acha que o céu é perto e que tudo é muito fácil. Eu acho que depois disso aqui, muita gente vai repensar essa questão de incluir novos produtos e novos serviços. Isso, claro, se quiser trabalhar no mesmo nível aí que o professor Macário explanou para a gente muito bem. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Saúde.